agradeço, uma ótima noite também. Então, vamos iniciar mais uma live aqui da Associação dos Voluntários da Saúde. Eu e o Rivas vamos estar aqui falando sobre um projeto que o Rivas é, encabeçou aí no hospital, com a metodologia Lean Six Sigma. E eu agradeço a todos, a presença de todos por estar prestigiando essa live aí. E vamos iniciar então essa nossa apresentação. Aqui é um pouquinho sobre a Associação dos Voluntários da Saúde, é um pouco da história, quem somos. Nós somos uma instituição sem fins lucrativos, formados por diversas áreas que dedicam voluntariamente a parte do seu tempo para compartilhar conhecimento, experiência com os hospitais, atendendo pacientes do SUS, contribuindo com a qualidade da saúde pública no Brasil. Onde nós estamos? Hoje nós somos cerca de 936 voluntários, onde são separados em 13 grupos técnicos. Também temos voluntários fora, como Angola, Espanha, Estados Unidos, Itália, Panamá, Portugal e Suíça. E nós somos separados em 13 grupos técnicos, onde são comunicação, marketing, financeiro, e eu e Rivas, mais algumas pessoas que estão aqui, nós somos do GT de Operações, Projetos e Processos. Atualmente eu sou o líder do GT, o Rivas é o sublíder, mas o Rivas já está desde o começo aí, onde não era uma associação, né, Rui Rivas? Era um grupo, né? Depois virou uma associação, então aqui está os nossos voluntários espalhados aqui pelo Brasil. Aqui são nossos parceiros, alguns parceiros que são da Associação de Voluntários, ANAP, PMI e alguns outros mais aqui. E aqui eu vou passar para o meu amigo Rivas para ele começar a se apresentar. Eu não me apresentei, me perdoe. Meu nome é Paulo César, eu sou Black Belt, por informação pela Facens. Atuo na área hospitalar também, atuei no Sírio-Libanês, no projeto Linhas Emergências, e hoje também atuo junto com a AVS em alguns hospitais aí à frente com a parte de melhoria contínua. Certo, Rivas? Vou parar de compartilhar aqui para você compartilhar, ok? Perfeito, ok. Conseguem ver a tela? Tá, ok. Eu vou passar até o ponto. Bom, pessoal, eu sou Marcelo Rivas, sou Master Black Belt, formado pelo International Institute Six Sigma e pela Six Sigma Academy. E desenvolvo trabalhos em vários hospitais do país, indústrias também, Lean Office também. Tenho um MBA em Engenharia da Qualidade, Gestão de Saúde, Empresarial. Sou professor do Senai Cimatec na Bahia e em Vitória, no IEL. E coordenador do curso do MBA em Lean Six Sigma da Voito. Tá? Tenho esse link aí do LinkedIn para quem quiser me seguir. E desenvolvo algumas palestras e apresentações em congressos. Nós vamos apresentar um case que foi feito, né, em um hospital de médio e grande porte que procura reduzir o tempo do paciente no pronto-socorro. Mas esse case que nós vamos fazer a apresentação, ele tem uma abrangência mais científica do que utilização de ferramentas propriamente do Lean, tá? Aquelas ferramentas 5W2H, 5Q, enfim. Chicago. Nós procuramos trabalhar com um case que foi desenvolvido e apresentado no 12º Congresso Lean Six Sigma feito no Rio de Janeiro, onde foi encaminhado material para a banca científica para apresentação lá no início do mês de novembro, tá? O hospital, a instituição que nós vamos mostrar a partir de agora, é um hospital de médio e grande porte que realiza cirurgias de alta complexidade, tanto cardio, onco, neuro e orto. Possui 1.580 colaboradores com corpo clínico aberto, ou seja, a parte médica ela pode vir de fora, ou também tem alguns médicos especialistas internos. Possui 90 leitos de internação, né? 20 leitos de UTI, 10 leitos de emergência, 7 leitos cirúrgicos
E na parte de imagem, eles têm, conta com um laboratório de imagens com ultrassom, ressonância magnética, tomografia e radiologia. Então, ele é relativamente um hospital de médio a grande porte, que tem uma significância muito grande na região. Por questões de solicitação da gestão, pediram para que não fosse dito o nome nem a localização do hospital. Nós iremos apresentar aqui um material onde a gente vai identificar e diagnosticar um problema existencial que com relação ao tempo de permanência do paciente no pronto-socorro. E a partir daí, nós não vamos falar das ferramentas básicas, aquelas ferramentas que o Lean tem, o PDCA tem. Nós vamos dar um salto diretamente para a análise contextual dos dados, para mostrar e quebrar um paradigma de que as soluções podem ser efetivamente desenvolvidas e trabalhadas e encontradas através da análise de dados, e não somente em ferramentas básicas. O que nós queremos é mostrar que a importância dos dados ela é de fundamental para todos que estão desenvolvendo o projeto, desde que esses dados sejam catalogados de forma fidedigna, que represente realmente a realidade do processo, né? No caso aqui nós estamos falando de tempo, né? A gente está falando de redução do tempo do paciente no pronto-socorro. Então, o que é que nós queremos aqui? Mostrar através dos dados como podemos diagnosticar, analisar e identificar a causa raiz do problema para desenvolver um plano de ação baseado nesse contexto analítico, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é uma base de dados. Se a gente vai falar de análise de dados, nós precisamos ter análise de dados. Então, a partir daí, nós vamos apresentar esse projeto de uma forma bem científica, né? Bom, inicialmente nós fizemos um Pareto e diagnosticamos no gráfico de Pareto que 52,5% das reclamações dos pacientes que passam pelo pronto-socorro estavam alegando um tempo excessivo de permanência no PS. Tiveram outras reclamações associadas a atendimento, cordialidade, comodidade, né? Mas não foram tão substanciais quanto o percentual de reclamações do tempo de permanência desses pacientes no PS. A partir daí, né, nós pegamos essa análise de satisfação do paciente e focamos diretamente nesse contexto, na reclamação do tempo de paciência do paciente no PS. Aí, resultado, fizemos as medições iniciais. O hospital, ele utiliza o sistema TASI, né? E eles têm tudo bem elaborado, tudo bem imputado em termos de sistemas. Muitas coisas são feitas, a maioria das coisas são feitas em tempo real. Existem algumas coisas que são medidas a tempo, né, na mão, mas são coisas insignificantes, né, em termos de participação da questão do projeto em si. Mas tudo é através de prontuário eletrônico, tudo é através de input de senhas de totem, de chamadas no display eletronicamente, ou seja, não tinha como nós termos valores e números da base de dados com formalizações, salvo se, por exemplo, faltar uma energia elétrica. Então, você não vai deixar de atender o paciente porque faltou energia elétrica, então você vai fazer um processo de ficha manual para depois fazer um input no sistema. Isso se chama um processo de formalização. E, fatalmente, o processo de formalização não é igual do que o real time, né? Em tempo real. Se você atende um paciente na recepção em 10, 12 minutos, em real time, é lógico que se faltar energia, você vai atender o paciente em mais tempo, preenchendo uma ficha, mas no input da ficha, no momento que você abrir a tela para imputar os dados, você não passa mais de 1 minuto imputando os dados. Então, isso contamina os dados, né? Porque você está fazendo uma formalização no sistema cujo tempo que está de abertura de tela e fechamento da tela representa um input de uma ficha, e não exatamente aquele tempo demandado do atendimento. Mas
Na ocasião, nós não vimos nenhum viés de relação com os dados, né? Fizemos análise do sistema de medição para validar esses dados, coletamos dados fidedignos, o dado tinha representatividade e suficiência, ou seja, o tamanho da amostra foi apropriado para a coleta dos dados e, consequentemente, também a representatividade desses dados estavam de acordo com o requisito, ou seja, pegar tempos de paciente permanecendo no PS, tempos de paciente, tudo, que a gente está falando de um hospital aqui que atende o SUS filantrópico, né? Então, a partir daí, nós começamos a fazer algumas análises para diagnosticar o problema. A partir do momento que o paciente entra, que retira a senha do totem, até a conduta médica, tá? Nós estávamos avaliando aqui um percurso onde ele passa pela recepção, passa pela triagem, passa pela primeira avaliação médica, passa pelo SADT, ou seja, existe um exame de imagem que está sendo solicitado. Por exemplo, ortopedia, eu não conheço um profissional médico que você chega com a dor no tornozelo e ele não peça um exame de raio-x, né? Isso é praticamente de praxe, né? A solicitação de um exame de imagem. Então, pegamos o exame de imagem também, pegamos o retorno do paciente para fazer a segunda avaliação e a definição da conduta médica. Se ele vai ser tratado no PS, dentro do tempo determinado aí pela ANS, de 6 horas, ou se ele vai partir para internação imediata, porque o caso dele é de uma cirurgia profunda, e aí ele precisa de leito disponível porque ele precisa de restabelecimento, ou se ele vai tomar um comprimido e aguardar o tempo de restabelecimento para retornar para casa alegre e satisfeito, né? Ou seja, a conduta médica é aquele ponto exatamente em que define o futuro do paciente, né? Vai para casa, vai ficar aqui mais um pouquinho, ou ele vai aguardar a internação. Então, esse tempo, ele demandou 368 minutos no lead time, ou seja, o lead time é aquele tempo entre o início do input, da solicitação da senha do paciente, até a conduta médica. Daí, nós passamos por todas as ferramentas da qualidade, pelo PDCA, fizemos o 5 porquês, né, o Ishikawa, mapeamos o processo, ou seja, todo o dever de casa em relação às ferramentas básicas nós passamos e, de antemão, nós tivemos alguns relâmpagos de soluções pré-concebidas, né, porque nós não tínhamos aquela certeza dos acontecimentos. Mas alguma coisa estava sendo dita, né, nessa fase, onde pessoas conhecedoras do processo, que têm a experiência de muito tempo de casa, dizendo já diagnosticadamente a solução do problema, né? Mas aí nós esperamos e dissemos o seguinte: vamos confrontar a sua opinião com os dados. Porque o Lean Six Sigma trabalha nesse confronto. Ele não despreza quem conhece o processo e nem os dados são desprezados apenas com a opinião de quem conhece o processo. É preciso existir um confronto entre os dois. Se a opinião de quem está na frente da gestão da rotina é uma opinião fidedigna pela experiência que ele tem, fatalmente os dados vão espelhar aquela opinião. Se por acaso houver divergência entre uma opinião de uma pessoa que tem um conhecimento de muito tempo naquele processo e os dados que estão sendo apresentados, duas situações podem estar divergindo aí. Ou os dados foram coletados de forma errada, existe uma contaminação desses dados que não espelha a realidade de uma pessoa que tem um conhecimento exemplar no processo, de muito tempo de casa, e ela fatalmente vai contestar os dados, ou então a pessoa que está conduzindo aquele processo não está tendo tanto conhecimento quanto ela deveria, pois os dados são fidedignos, foram extraídos de forma bem criteriosa e a avaliação que está sendo gerada pelos dados é de alta confiabilidade. Então, o Lean Six Sigma trabalha nesse contexto, não só trabalha com ferramentas da qualidade, com pessoas que conhecem o processo, né? E aquilo que ela disser, aquela tomada de decisão que será. Precisamos da análise contextual dos dados. Então, nós passamos
por essa fase aqui, onde a montagem de grupos de equipe faz sentido, né? Aqui, nessa fase inicial do projeto, é onde nós utilizamos as equipes, porque cada uma das pessoas vai preencher uma determinada ferramenta da qualidade com a sua opinião, com um brainstorming muito bem elaborado, pelo conhecimento de casa, né, pela experiência que ela tem. E depois, a partir das próximas fases, né, que a gente vai falar da DMAIC na frente, a gente utiliza dados. Então, é nesse contexto que a gente quer traçar, a partir do momento em que os dados são gerados e passamos a analisar. Então, essa é a parte onde a gente entra com a análise contextual dos dados. Tá? Então, aqui existiu um recorte. A fase definir, defina o problema, identifique as áreas dos envolvidos, verifique o impacto que isso pode trazer para o cliente, ou seja, toda a parte de análise do problema estava na fase de definir. A partir da fase medir, analisar, implementar e controlar, nós trabalhamos já com números. Então, na metodologia DMAIC, definir pertence às ferramentas básicas e a parte medir, analisar, implementar e controlar pertence às fases da coleta dos dados. Então, a primeira fase que a gente precisa passar é na fase medir, para verificar como se comporta o dado que nós estamos analisando. Então, fizemos um box plot inicial, que é esse gráfico que vocês estão vendo à direita aí. Esse gráfico ele mostra o seguinte: nós temos 3 etapas nesse processo macro. A primeira é a partir do atendimento, do primeiro atendimento médico, né? O paciente passou entre a retirada da senha do totem até o primeiro atendimento médico, passou por umas etapas, né? E aí a gente identificou que não era representativo esse tempo do primeiro atendimento médico, porque o primeiro atendimento médico, o médico normalmente não consegue diagnosticar algo se não tiver um exame mais aprofundado de imagem ou laboratorial, tá? E nesse contexto, ele pode, obviamente, fazer algumas perguntas, auscultar o coração do paciente, né? Medir a pressão, e fazer alguns exames básicos, né? Pesar na balança e tudo mais, que é mais ou menos a repetição de uma triagem. Esse é um outro caminho que é para ser discutido em outra etapa sobre a necessidade da triagem e, ao mesmo tempo, do primeiro atendimento médico. Bom, depois disso, do primeiro atendimento médico, normalmente, no exame de imagem, é feito um raio-x, é feito um ultrassom, uma ressonância, e esses tempos não foram significativos em função da quantidade de raios-x que são solicitados. É claro que um tempo de ressonância magnética, tomografia computadorizada, ele demanda mais um tempo do que um de raio-x. Mas pelo volume dos tempos que são feitos nos raios-x, nós temos uma velocidade maior nos exames. E, consequentemente, a representatividade desse tempo, nessa etapa do processo, também não foi significativa. Aí o que acontece? O paciente retorna para a segunda avaliação médica e, a partir daí, da segunda avaliação médica, é feito um passo a passo para a conduta do paciente, a conduta médica em relação ao paciente. O médico vai definir se ele vai para uma salinha de tratamento, se ele vai para um soro, por exemplo, vou colocar um soro para você aguardar lá a bolsa do soro acabar e verificar novamente se você se restabeleceu e tal. Então, essa é uma espécie de tratamento, né? No pronto-socorro. Ele pode ser um trauma que ele possa ir diretamente para a sala de cirurgia e necessitar de um leito, né? Então, a porta de entrada foi o pronto-socorro e fatalmente não houve aquela solicitação de senha, atendimento na recepção, foi tudo formalizado, porque o cara estava para morrer, ele entrou. Se uma emergência é, por exemplo, em porta aberta, você tem que cuidar da vida primeiro para depois formalizar toda a parte burocrática. Mas aí, o que nós estamos observando, é a partir do momento em que o paciente recebe uma informação do médico do que ele precisa fazer, tá?
E aí, durante esse tempo, o médico pode passar alguns comprimidos para o paciente e dizer o seguinte: ó, você está liberado, pode ir para casa. Então, esse é um tempo de alta muito rápido, né, no pronto-socorro. O médico pode pedir para ele aguardar mais um tempo, o paciente aguardar mais um tempo, para restabelecimento. Ou o médico pode pedir uma cirurgia. Olha, seu caso é cirúrgico, eu vi que aqui você está sentindo dores na vesícula, você vai precisar fazer uma cirurgia, a gente vai precisar encontrar um leito. Então, ele passa a ocupar aquele local da emergência, do pronto-socorro, já como um paciente em busca de um leito. Então, já é uma ligação que existe entre o tempo de paciente do pronto-socorro e o tempo de internação. E quando você cita essa conexão, isso bate aonde? No giro do leito. Isso fatalmente afeta diretamente o giro do leito de internação, porque pacientes que estão no pronto-socorro aguardando internação só vai ser liberado quando tiver leito disponível. E aí existe uma regra da ANS determinando o tempo máximo de permanência do paciente no pronto-socorro, que é de 6 horas. Então, o que acontece? Normalmente, os hospitais criam leitos virtuais no sistema para alocar o paciente nesses leitos virtuais, embora fisicamente eles encontrem dentro do espaço ainda do PS, aguardando leito para internação. Então, esses tempos de aguardar leito para internação, juntamente com o tempo de observação do paciente, foram os tempos maiores que nós encontramos dentro do processo de análise da redução do tempo do paciente da emergência, tá? E aí nós, aqui nesse box plot, nós estamos mostrando que a média estava em torno de 287 minutos, com a amplitude interquartil, que é a diferença entre o primeiro e o terceiro quartil, ou seja, a dispersão dos dados, de 267 minutos. Um tempo relativamente alto, né? A gente está falando aí de quase 4 horas e meia, né, dentro do pronto-socorro, e que precisava ter uma lupa para ser observada aí nos acontecimentos dessa parte do tratamento médico. Bom, aí passamos a analisar somente, estratificamos, né, os dados e analisamos exclusivamente a parte entre o médico diagnosticar o problema do paciente na segunda avaliação e a sua conduta até o paciente ter essa alta no pronto-socorro. Que no momento que o leito encontra-se disponível, ele recebe alta no pronto-socorro e recebe uma nova internação na ala. Então, existe um corte aí na figura aí de internação e pronto-socorro. Bom, pegamos a curva dos dados do tempo de tratamento do paciente e fizemos uma análise estatística, né? Toda a curva dos dados estão associadas a um comportamento na linha do tempo, né, da permanência do paciente. Existem curvas que são normais e existem curvas que são não normais. As curvas normais, elas são adotadas em forma de um sino, onde o pico é a média e para o lado esquerdo e direito tem menos quantidade de observações. Quando nós encontramos uma curva dessa que nós estamos vendo aqui, é uma curva não normal. Por quê? Porque nós estamos vendo que existem muitos pacientes que estão sendo tratados abaixo de 200 minutos, com seus tempos, né, de permanência no PS, e alguns pacientes se estendendo ao longo do tempo, chegando até 1.400, né? Deixa eu ver o máximo aqui, 1.400 minutos no PS. É claro que esse número, 1.400 minutos, é uma medição extra-tempo do PS, mas nós conseguimos fazer a medição que em loco, porque ele ainda estava fisicamente dentro do PS. Isso estava aguardando internação na ala, para a disponibilidade do leito. E o que aconteceu? O paciente estava em um leito provisório no PS, ele estava no PS fisicamente, mas alocado em um leito provisório na ala. Mas nós conseguimos fazer a medição de permanência física do paciente no PS. E aí, no momento que fizemos a apuração dos dados, deram esses tempos altos aqui. Então, nós temos uma curva não normal, onde caracteriza a maior parte dos tempos de internação
próximo aos 200 minutos e alguns tempos excedidos, né? Isso fez com que a cauda da curva se estendesse para a direita e virasse uma curva não normal. Então, essa curva, né, do paciente que não era normal, houve uma necessidade da gente identificar que tipo de curva esses dados seguiam, para a gente analisar a capacidade do processo. Porque, estatisticamente falando, cada curva tem uma ferramenta diferenciada. A curva normal trabalha com dados médios, a curva não normal trabalha com medianas e assim sucessivamente. Aí, fizemos a identificação da curva não normal e essa curva foi uma curva log normal de 3 parâmetros. Ou seja, pela distorção da curva, ela não era centrada como uma curva normal, um sino, não era em forma de sino. Ela tinha uma tendência para a esquerda, em função da maior parte do tempo de atendimento está com poucos tempos e a menor parte com muitos tempos. E aí identificamos esse tipo de curva como log normal, 3 parâmetros. E aí o que foi que nós fizemos? A análise da capacidade do processo, para verificar a taxa de defeitos que nós tínhamos. Mas para identificar uma taxa de defeitos, nós precisávamos, inicialmente, colocar uma meta de atendimento desses pacientes no tempo de permanência deles num PS. E a diretoria entendeu que um tempo razoável de permanência de pacientes no PS seria em torno de 180 minutos, né? No máximo 3 horas. Né? E aí, nós estávamos com 287 minutos em termos de tempo de permanência na situação atual. E aí, quando nós fizemos o estudo de capacidade de processo, nós colocamos os limites, né? O limite superior, que é o mais importante, está definindo um limite superior do tempo em 180 minutos. Toda essa parte que existe aqui, a partir desses pontos tracejados para a direita, representam defeitos, ou seja, tempos de permanência de pacientes dentro do PS após 180 minutos. E no momento que nós fizemos o estudo de capacidade do processo, nós identificamos que essa parte superior aqui, ó, acima de 180 minutos, que 47,14% desses pacientes estavam sendo atendidos acima de 180 minutos, tá? Está aqui o valor de 47,14%, né? 47,14% dos pacientes atendidos acima de 180 minutos. E isso foi considerado como uma taxa de defeito porque a meta estabelecida pela diretoria era tratar e atender os pacientes no pronto-socorro em até 180 minutos. Isso provocou um nível sigma desse processo de 0,04. Quando nós falamos sobre nível sigma do processo, nós entramos num lado conceitual. Nós estamos sempre falando de Six Sigma ou Seis Sigma, né? Aportuguesadamente, Seis Sigma. Seis Sigma ou Six Sigma é você trabalhar com um processo excelente com apenas 3,4 defeitos por milhão de vezes que ocorre um processo. Ou seja, se você tem 1 milhão de vezes que um processo está rodando, ele só comete 3,4 defeitos. Então, aqui seria dizer que estamos atendendo 1 milhão de pacientes e somente 3,4 pacientes estariam sendo atendidos acima de 180 minutos. Isso seria a essência do nível sigma 6. Né? Então, nós estamos aqui com essa medição da capacidade de processo muito aquém, né, do nível sigma esperado a ser alcançado. É óbvio que você não alcança 6 sigma da noite por dia. Né? Eu não vou ter 3,4 pacientes atendidos em 1 milhão somente acima de 180 minutos. Então, é um processo de melhoria contínua e, à medida que nós vamos implementando novas melhorias, nós vamos medindo novas taxas de capacidade de processo, taxa de defeito e nível sigma. Então, essa é a primeira fotografia que foi tirada no momento em que nós estávamos diagnosticando o problema, né, da permanência, do tempo de permanência do paciente e estabelecendo uma meta, estipulando uma meta para o atendimento do tempo do paciente na emergência. A partir daí, nós começamos a observar o contexto todo do atendimento, né, para verificar
se aquele paciente que estava acima de 180 minutos possuía a cor da pulseira azul, verde, amarela, laranja ou a vermelha, né? A gente sabe que a azul é a mais simples, né? E aí vai aprofundando. A verde é que não é urgente, a amarela é pouco urgente, a laranja é mais urgente, é super urgente, e a verde. Vamos conhecer a mediana dos tempos dessas classificações de cores de pulseira, para verificar se existia uma igualdade desses tempos de permanência dos pacientes no PS ou existia diferenciação. Então, nós estamos observando aqui nesse slide um teste de hipótese que ele é feito na fase de analisar, né? A capacidade do processo que acabamos de ver em nível sigma do processo, ela é feita na fase medir, onde a gente mede o quão ruim nós estamos atualmente. E a partir da fase medir, passamos para a fase de análise, a fase de analisar na metodologia DEMAI. Definir, medir, analisar, implementar melhorias e controlar. Então, passamos pela definir primeiro, que foi aquelas ferramentas da qualidade, diagnosticando o problema, com os conhecedores das áreas, passamos para medir através da capacidade do processo, em nível sigma, e entramos agora na fase analisar, que é a fase em que nós utilizamos testes de hipótese, estudos de correlação, de regressão, para poder verificar as variáveis mais representativas na causa raiz do problema. Então, esse teste de hipótese Kruskal-Wallis é um teste de hipótese que é utilizado para medianas, porque os dados não eram normais, nós vimos que os dados não eram normais, então precisamos utilizar dados para medianas. Quando os dados são normais, o teste de hipótese é utilizado para médias. Tá? Então, como a média é altamente influenciada pelos extremos, nós modificamos o estudo para a mediana, porque é uma medida de tendência central. Então, esse teste de hipótese de Kruskal-Wallis, ele faz justamente uma comparação entre as medianas de classificação da cor da pulseira. Então, nós podemos observar que a cor amarela teve uma mediana de 220 minutos, a cor azul uma mediana de 149 minutos, a cor laranja 293 minutos, verde 141 minutos e vermelho 255 minutos. Os maiores tempos estão demandados aqui nos críticos e os menores tempos nos amenizados, tá? Então, o que nós conseguimos identificar nesse primeiro momento de análise é que existe uma divergência entre os tempos médios, os tempos medianos, né? Entre os tempos medianos por classificação da pulseira. Esse é fato, porque diagnósticos mais simples, né, de pacientes mais simples, poderiam ser adotados condutas médicas mais rápidas e o paciente, tanto o azul quanto o verde, poderia estar sendo liberado mais rapidamente. Por incrível que pareça, existem pacientes que entram no pronto-socorro, na emergência, para trocas de receita, para buscar atestados médicos, tá? E a gente sabe que existem situações em que a pessoa estava, por exemplo, em um final de semana se divertindo, aconteceu um acidente, né? E, consequentemente, nos finais de semana, esse fato é verídico, né? Um acidente de carro, um acidente de moto, uma embriaguez, ou então uma violência, né? Nos finais de semana isso tende a aumentar, e muitas vezes existem ressacas também, né? Pacientes que estão de ressaca, indispostos para o trabalho e tudo mais, vão buscar atestados dentro da emergência, né? E aí nós precisamos identificar, dentro desse contexto, quem está realmente doente, quem está precisando realmente de um atendimento médico, tá? E aí isso miscigina muito, né? Fica muito misciginado os tempos desses pacientes. Classificamos isso em tempos heterodoxos, diferentes, né, em tempos que não se coincidem, e isso foi uma análise perfeita para os próximos passos, né? Porque se nós encontrássemos aqui tanto pacientes verde, azul, amarelo, laranja e vermelho com os mesmos tempos, com as medianas muito parecidas, isso iria dar sinal de que algo está errado na análise dos dados. Rivas, Bom, da mesma forma. Oi?
Ui, é só uma dúvida no box plot aí, no passado aí, no Pois slide aí. não. Essa dúvida aqui que gerou nessa análise com paciente azul e paciente verde, tem uma discrepância muito grande ali no fio ali do tempo, né? Onde o paciente está ali com Uhum. 1.400 o azul, e o verde é de 600. E a gente sabe que no hospital, o paciente verde e azul são aqueles pacientes que têm a saída mais rápido, teoricamente. Então, assim, me deu essa análise, assim, que esse hospital, então, tem uma atrativa diferente para um paciente azul e um paciente verde. Exatamente. O que aconteceu nessa ocorrência é que o ponto máximo são 1.400 Aham. minutos, mas a gente analisa, na maioria das vezes, a análise estatística ela é feita no miolo do box plot, na amplitude interquartil. De qualquer forma, o paciente azul ele tem uma amplitude interquartil entre pouco próximo a 150 até 600, né? Porque você mede o primeiro quartil, que é a base do box plot, até o terceiro quartil. Isso que determina a dispersão dos dados. Então, entre o primeiro quartil, que está em torno aqui de 150, mais ou menos, e o terceiro quartil em 600, existe realmente, na amplitude interquartil, Molina, uma dispersão bem maior do paciente azul em relação ao verde. Aí, isso despertou uma análise em que nos próximos slides posteriores, né, que a gente vai ver, aconteceu uma necessidade de um plano de ação. Porque nesses pacientes que são pulseira azul, tinha uma não conformidade nas etapas do processo de atendimento dele, em que fazia com que ele permanecesse mais tempo dentro do PS. Então, a necessidade de ajustar isso através de um plano de ação partiu exatamente dos dados. Então, olha a riqueza que é você trabalhar com dados para diagnosticar não somente aquilo que está sendo dito, aquilo que todo mundo percebe na gestão da rotina, no dia a dia, né? É preciso identificar através dos dados as não conformidades para que a gente possa lá na frente identificar também as soluções para aquelas não conformidades identificadas. Então, a tua pergunta ela foi bem colocada, porque o normal seria nós encontrarmos uma amplitude interquartil dos pacientes de pulseira azul menor do que a dos pacientes verdes. E nós não encontramos essa. Aqui houve um paradoxo, uma discrepância, né? Porque eles tiveram uma amplitude interquartil maior do que os verdes. E nós vamos ver mais na frente, nos próximos slides, o porquê isso aconteceu. Muito boa pergunta. Bom, da mesma forma, nós fizemos um teste de hipótese de Kruskal-Wallis para medianas, representando os testes comparativos constatando diferenças nas medianas dos tempos de atendimento pelos médicos. Então, observamos também que médicos tinham tempos diferenciados, ou seja, fizemos análise segregada, cor da pulseira, médico, vocês vão ver mais na frente que existe o plano de saúde, não, o plano médico, né, que na emergência eles têm divisões por planos médicos do SUS, de atendimento pelo SUS, né, por tipo de médico, e aí vocês vão entender que as análises segregadas, quando elas se cruzam, a gente consegue descobrir a causa raiz do problema. Então, fizemos análise segregada da cor da pulseira, dos tempos de cor da pulseira. Estamos fazendo agora a análise segregada aqui dos tempos de atendimento do médico, entre o tratamento até a conduta médica, e nós estamos vendo aqui alguns picos, né? E a gente pode observar aqui, doutora Thaís, com tempo de atendimento médico de 314 minutos, né? A gente pode observar aqui a doutora Zeferina com 168 minutos, e aqui são tantos médicos que não coube aqui no nosso slide, né? Nós temos outros médicos aqui, doutora Maria aqui com outros tempos maiores, né? Doutor Giovanni aqui com os tempos maiores, né? Que não couberam aqui. Então, vocês podem observar que nesse teste de hipótese existe um contrabalanceamento também nos tempos de mediana, na mediana dos tempos dos atendimentos pelos médicos. Então, nós temos diferença nas medianas, nas cores da pulseira e diferença também nos tempos medianos do atendimento médico.
E aí é onde nós começamos a fazer o cruzamento dos dados. Esse slide mostra justamente os tempos em minutos, mediante os médicos atendendo de acordo com a cor da pulseira que ele estava atendendo. Então, esses picos que estão selecionados aqui por setas, mostram justamente que médico foi e qual foi a cor da pulseira do paciente que estava sendo atendido pelo médico. Então, quando nós fizemos o cruzamento dos dados de tempo de classificação com os médicos, identificamos que a variação da classificação azul, ou seja, essa classificação que está aqui, azul, que era um paradoxo em relação à verde, foi um problema, né? A variação da classificação azul ocorreu em atendimentos da doutora Vânia e de doutor Alberto por atrasos da medicação. Então, você faz um diagnóstico e rastreia o problema. Quando nós identificamos aqui pacientes azuis, ó, esse primeiro aqui é um paciente azul com doutor Alberto, e esse segundo aqui é outro paciente com doutora Vânia. Aí você já vai direto na pessoa. Doutora Vânia, doutor Alberto, nós tivemos aqui pacientes de pulseira azul que demoraram muito tempo para serem atendidos por vocês. Aí você pode entrar no TASI e verificar, né, aquele pico, né, de atendimento e identificar em que momento foi e quando foi. Aí ela vai citar o motivo. Olha, eu me lembro desse dia, foi um dia que houve um atraso na entrega da medicação, o paciente ficou, inclusive, consternado, porque estava demorando muito, eu já tinha definido a conduta dele, mas a medicação para passar para ele não chegou a tempo e tudo mais. Então, você já está vendo o problema acontecendo ali, baseado em uma análise de dados. Se nós tivéssemos só esse slide aqui, da cor da pulseira, eu somente iria ter a capacidade de explanar um resultado. Olha, os pacientes azuis demoraram mais tempo do que os verdes. Aí eu ia perguntar, se eu fosse o gestor do hospital, eu ia perguntar, mas por que paciente azul está demorando mais do que o paciente verde? Isso não é normal. Ninguém iria ter capacidade de diagnosticar a causa raiz. No momento que você faz o cruzamento dos dados, através de uma análise multivare, a gente consegue fazer interpretações, porque os dados estão mostrando aquilo para a gente, e é só rastrear. Vai no TASI, verifica, olha, foi doutora Vânia, doutor Alberto, procura eles. Olha, nesses dias aqui, dia tal, o paciente esperou tanto tempo aqui, né, e isso fez aumentar o paciente da cor da pulseira azul, e aí ela vai relatar realmente a ocorrência do problema, né? E, ao mesmo tempo, os pacientes de cor laranja, do doutor Giovanni e doutora Maria e doutora Thaís, estavam necessitando de leito para internação, que esse é um dos grandes problemas que existem nos tempos de permanência de pacientes do PS. Aguardar leito para internação na ala. E aí abre-se o leito virtual próximo às 6 horas de atendimento. Então, nesse caso aqui, são essas setinhas que estão citadas aqui, ó, laranja, laranja, laranja e laranja, tá? Então, aqui é Douglas, um segundo problema existencial a partir do... Oi? o Marco tem uma pergunta aqui, Alguém só. quer falar? O Marco tem uma pergunta Pode aqui. fazer. Ele perguntou como foi a receptividade dos médicos confrontando seus tempos versus cor de pulseira. Aceitaram bem? Sim, porque é o seguinte, quando a gente fala de tempos médicos, nem sempre a responsabilidade é do médico. Às vezes, o efeito, né, o impacto daquele problema cai na mão do médico. Então, quando a doutora Vânia e doutor Alberto explanou que o tempo de atendimento médico aumentou da pulseira azul em função de um atraso de medicação, fatalmente eles não estão envolvidos no problema. Eles eram a próxima etapa para definir a conduta, o paciente já estava para ser liberado, mas existia um atraso na medicação. Então, a gente está falando de que aqui? De dispensação de medicamentos, a gente está falando de farmácia, a gente está falando aqui de transição de medicação entre ala, emergência, farmácia. Então, nem sempre o médico vai encarar os seus tempos altos
como uma responsabilidade própria. Claro que existem situações em que a gente, é aquela história, né, que a gente pensa assim, que o médico é um Deus, mas ele não pensa que ele é um Deus. Ele é mais do que um Deus, né? A gente pensa que o médico é um Deus, mas o médico pensa que é mais que um Deus. Esse é um jargão que todo mundo usa, mas eu entendo que muitas situações de causa raiz do problema também existem fora do contexto do corpo clínico. E quando você tem uma equipe unida, em que está disposta a trabalhar e mostrar as melhorias, né, que estão ocorrendo dentro de um processo, é fatal que os médicos envolvidos irão mostrar seus motivos, né? Aqueles que não tiverem motivos para mostrar são os que pensam que são mais do que Deus. Né? Então, quando a gente encontra determinados profissionais de saúde que estão nesse quadrante, né, nesse encaixe, a diretoria do corpo clínico faz parte do projeto. A diretoria do corpo clínico está engajada no desenvolvimento do projeto, é parte da equipe. Então, no momento em que a gente identifica essas não conformidades que não são motivadas por fatores alheios, e sim pelo bel prazer ou pela, pela, pela forma em que o profissional se acomoda ou se encaixa melhor na sua vida, no dia a dia, isso é colocado para a diretoria clínica resolver. Tá? Nos nossos exemplos, nós encontramos situações aqui em que os pontos de melhoria estavam alcançáveis ao grupo de Black Belt. Então, atraso da medicação, tem melhoria para fazer, leitos de internação para liberar, melhorar o giro do leito. Os pacientes amarelos de Dr. Peter estavam sem baixa no sistema. Imagine você, o paciente azul, por exemplo, vamos supor que seja um azul. Ele foi atendido rapidamente, foi liberado rapidamente, mas não chegaram lá no TASI para dar um finish, né? Uma baixa naquele paciente. E aí o reloginho ficou contando, né? Então, isso nós conseguimos diagnosticar as não conformidades baseada nos dados. E esses dados, eles falam por si e formam para a gente um caminho de uma resolução de problema com base científica. O médico, se você chegar, doutor, eu acho que o senhor está atrasando na liberação do paciente azul e o senhor precisa ser mais rápido. Isso o médico não quer ouvir, porque o médico trabalha com medicina baseada em evidências, né? Ele cura o paciente com medicina baseada em evidências. E, consequentemente, o seu achismo, eu acho que o senhor está demorando muito tempo para liberar um paciente azul, ele vai pedir para você comprovar através dos dados. E se você não tiver, como Black Belt, a capacidade de diluir os dados, né, de dirimir, né, de interpretar corretamente, você vai entender na base do achismo que a culpa é do médico, que ele chega a hora que quer, ele vai primeiro para o consultório dele atender paciente, depois é que vai para o hospital. Ou seja, nós começamos a criar alguns paradigmas associados ao contexto do ambiente médico e esquecemos de todas as outras variáveis associadas a esse contexto, que também repercute no tempo do atendimento médico. É o processo Então, até a chegar gente à porta. precisa. Oi? O processo até chegar à porta médica. Tem muita coisa para ser trabalhada Exatamente. ali até chegar ao atendimento, até chegar no atendimento médico. Exatamente. Estavam reclamando, por exemplo, só para sair do contexto e voltar rapidinho por causa do tempo, estavam reclamando que o paciente, o médico chegava atrasado para fazer a cirurgia do paciente. Foram, na base do achismo, reclamar com o médico, e o médico ele tinha evidências de que a sala não estava parametrada, não estava instrumentalizada, não estava preparada no momento que ele chegava para a cirurgia. E aí ele aguardava a sala ser preparada para a cirurgia, para começar a cirurgia. E o que acontece com esse delay? Ele chega um pouquinho mais tarde, porque
ele começa com o paradigma de que a sala ainda não foi preparada. E aí ele chega mais tarde. E no dia que a sala está preparada para a cirurgia e ele chega mais tarde, alguém se queixa. Então, é preciso ter uma base de dados, nós precisamos trabalhar com evidências científicas para poder determinar um contexto dos dados, a causa raiz de um problema, e não trabalharmos na base do achismo, achando que tudo é a culpa do médico. Não estou defendendo os médicos. Existem aqueles dinossauros, aqueles médicos que mandam e desmandam dentro do hospital, em que essas pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de trabalhar mudanças culturais, né? Mas existe um contexto em que o médico ele é vítima também, e a gente precisa analisar isso. No próximo slide, nós estamos fazendo aqui já um cruzamento dos dados dos turnos com o médico. Então, nós também fizemos o cruzamento dos turnos com os tempos médicos. E quando cruzamos os dados, nós vimos que o paciente da doutora Ana, à tarde, sempre esperam para receber alta médica. Sabe por quê? Porque delegaram outras atividades também no próprio hospital para a doutora Ana atender em duas áreas desse turno. Ou seja, a doutora Ana está lá no processo da eletiva, né? Fazendo consultas médicas eletivas. Aí chega um paciente no pronto-socorro, ela tem que parar a eletiva para se dirigir ao pronto-socorro para fazer aquele atendimento de urgência ou emergência. E aí tem um deslocamento, ela tem que encerrar primeiro a consulta do eletivo para poder se dirigir e se deslocar para o paciente do PS. Então, a doutora Ana chegou e alegou, olha, aqui eu cobro escanteio, cabeceio, defendo, a bola vai lá para o posto, eu ainda pego a bola e boto no tiro de meta para poder cobrar. Então, doutora Ana, ela foi realmente uma vítima por estar com as atividades que nós chamamos normalmente de multitarefas nocivas, né? Dentro do Lean. O que significa isso? Multitarefas nocivas é quando você tem duas atividades em que elas se chocam. Ou você faz uma ou você faz outra. Se você atende o paciente no balcão, você não pode atender telefone, porque senão ou o telefone toca ou o paciente fica esperando você encerrar a ligação. Essa é uma multitarefa nociva. Uma multitarefa que não é nociva é quando você está, por exemplo, atendendo o paciente no balcão, mas quando não tiver uma fila de atendimento, você vai preencher uma planilha de Excel, você vai concluir seu prontuário eletrônico de atendimento lá, e aí, chegando um paciente, você dá um stand-by aqui, atende o paciente, depois retorna. Então, essa é uma multitarefa amigável, né? É onde você pode parar ela, atender o outro, depois que tiver a vazão da fila, você volta para ela. Então, quando a doutora Ana estava atendendo eletiva e pacientes do PS ao mesmo tempo, as atividades chocaram e fizeram com que os pacientes esperassem mais tempo para serem liberados. Outro contexto também abordado aqui foi que pacientes da noite do doutor Giovanni estavam aguardando a ambulância para receber alta médica, porque a ambulância que vem do interior, que esse hospital ele fica no interior do estado, Santa Catarina, é, a ambulância não ia de madrugada. Então, uma vez o leito liberado, ou uma vez o paciente liberado, era dado um start para a regulação para que a ambulância da manhã fizesse o transporte do paciente. Então, o paciente ainda estava internado, ele permanecia internado no leito e não poderia receber a alta, né? Consequentemente, isso elevava o tempo do paciente. Então, aqui você já observa que existe uma miscigenação de PS e ALA, porque existe uma interligação direta entre esses dois setores. Eu só consigo dar velocidade da saída do paciente na emergência se eu também tiver bom giro do leito de ala na internação. Porque muitos pacientes que saem do PS, eles vão correr lá para a internação. Então, precisa existir uma conexão muito grande e nós consideramos isso como se fosse um projeto só, né? Porque se você observar a teoria das restrições, eu só posso mandar paciente para a ala se eu deshospitalizar algum paciente da ala.
enquanto eu não deshospitalizar um paciente da ala, eu não tenho leito disponível, consequentemente, o paciente do PS não segue para internação e fica lá fisicamente, nas poltronas, naqueles lugares lá da emergência. E ao cruzar os dados dos turnos com os convênios, né, no caso aqui são os convênios, tiveram pacientes também atendidos pelos convênios e pacientes SUS. Então, nesse caso aqui, foi uma segregação à parte que a gente colocou no projeto, porque era inconcebível até pacientes do convênio serem atendidos com os tempos altíssimos. E nós vimos que esse convênio aqui, eles não tinham aqui, né, no turno da manhã, dificultavam a liberação do paciente por falta de pessoas para aprovação de procedimentos e exames. Então, nós conseguimos diagnosticar em um profissional de saúde, aqui está meio embolado, né? No turno, não, aqui é o convênio, no turno da manhã, que esse convênio aqui, Medicina do Trabalho, ele não liberava o paciente a tempo em função desse problema do pessoal. Foi um caso à parte, citado, porque não era paciente SUS, foi um paciente de convênio, mas a gente colocou dentro do projeto para que as ações de melhoria pudessem surtir efeito também para esse convênio específico aqui. E aí veio o plano de ação, né? Começamos a trabalhar com o Trello, nós imputamos todas as informações dentro do Trello, definimos responsabilidades, os prazos e o que fazer, tudo dentro do Trello. Criamos o quê? Sinalizações Kanban e procedimentos para não ocorrer a falta e o atraso de medicamentos no PS, em função daquele problema lá de atraso de medicação. Foi criada aí sinalizações e procedimentos. A readequação da jornada dos médicos do PS, para que não ocorresse aí a multitarefa nociva, né, o choque de atendimento de paciente da doutora Ana com paciente eletivo e paciente do PS ao mesmo tempo, então houve uma readequação, né, e o hospital teve que providenciar uma forma de contratar um profissional a mais, enfim, houve uma readequação da jornada. Criação de alertas no sistema informando que há leitos disponíveis em baixa do paciente. Então, aquelas telas splash, né, que aparecem, você abriu o prontuário, aparece um splash lá, olha, existem leitos ainda que não foram dados baixas no sistema. A gente criou esse Pucaioquê. Criação de vários procedimentos para deshospitalização de pacientes após a alta médica. Isso já foi no fim da linha lá. Então, a gente trabalhou o plano terapêutico, né? Desenvolver um plano terapêutico, previsibilidade de alta, aviso ao familiar sobre o paciente que vai ter alta no dia, para dentro do período ele pegar o paciente e levar para casa. Ocorreram várias situações dentro desse plano de ação aqui de criação de procedimentos de deshospitalização. Aqui o plano terapêutico, né, para ver previsibilidade de alta, aviso aos familiares e agendamento da ambulância, né? E também criamos aí a segregação daqueles pacientes do PS que ia para lá pegar atestado, trocar receita, que estava tudo dentro lá da emergência e, na verdade, não representava aí um contexto dentro de um pronto-socorro. E, para finalizar, nós fizemos o quê? Uma comparação do nível sigma do processo antes do projeto ser desenvolvido com as melhorias e depois das melhorias praticadas. Esse foi um primeiro retrato que nós fizemos, né? Nós não concluímos ainda, né, o processo de todas as ações implementadas. Existem ações que requerem investimentos, existem ações que requerem melhorias de sistema, aí você tem que chamar o desenvolvedor do sistema, aí você tem que colocar no budget, né, do orçamento, que aquela melhoria vai ter uma representatividade, né? Então, assim, nós utilizamos no primeiro momento, no início, um quick hit, né? Um quick hit que vem do FEMEA, que vem dos dados, ou seja, ações rápidas que são praticadas de imediato para a melhoria do processo. E nessa capacidade de processo, que foi efetuada após a implementação das melhorias iniciais, nós constatamos que a taxa de defeito do tempo de atendimento dos pacientes dentro do período de 180 minutos caiu de 47,14% para
0,19%. Isso fez com que o nível sigma do processo aumentasse de 0,04 para 0,43. Saiu de 0,04 para 0,43. Estamos longe ainda? Estamos. Mas a melhoria é contínua, os processos vão sendo desenvolvidos com suas melhorias implementadas, eles vão evoluindo, e essa curva tende o quê? Essa curva, cada vez mais, ela tende a se estreitar, né? Ou seja, esses tempos enormes que nós estamos vendo na cauda direita da curva, eles tendem a reduzir e ficar todos eles dentro do limite superior de especificação para a esquerda aqui, dos 180 minutos, tá? Então, o projeto ainda está sendo desenvolvido, está em andamento no hospital, melhorias implementadas já foram feitas, algumas melhorias foram colocadas no budget em outubro para desenvolver em 2025, né, através de um planejamento de orçamento. Bom, essa é a apresentação que eu tinha para fazer, né, e aqui são os nossos contatos e a gente está disponível para perguntas e respostas que vocês queiram elaborar. Fique à vontade, gente, a sala está aberta. Olá, boa noite. Boa noite. Boa Boa noite, noite. Camila. Oi, tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Paulo, né? Tudo bom? Tudo Eu bem? sou Camila, Marcelo, não sei se você vai lembrar de mim. Eu fui sua aluna na Santa Casa, sou Black Belt também, um trabalho que a gente fez lá na Sim, Santa Casa, sim. na turma de Faíla, Tayana, não sei se você vai lembrar dessa galera. É, Lembro, sim. Então, hoje eu trabalho, né, com gestão em pronto-socorro, trabalhando em outro serviço, e o tempo todo estou pensando em melhorias, né, para melhorar aí, os desperdícios que a gente sabe o quanto existe, né, na jornada do paciente aí no pronto-socorro. Imagino que aqui na sala tenha colegas também, não sei se tem gestor de pronto-socorro, mas ou só amantes da metodologia Lean Six Sigma. Assim, de fato, quando eu conheci a metodologia foi algo que eu me apaixonei e hoje eu não vivo sem tudo que eu estou pensando, é o tempo todo melhorando, né, um processo, um ou outro. Pensando assim na jornada, né, se apresentando aí o projeto. Hoje, a gente trabalha muito com segregação por perfil, né? Então, por exemplo, o paciente laranja, ele é atendido por um médico específico, ele fica numa ala específica, porque a gente sabe da complexidade, assim como o vermelho, nem todos atendem todos. Então, o paciente de baixa, menor complexidade, que é o verde, o azul, ele fica com outro, né? Outro médico. E a gente segrega hoje no nosso serviço os tempos, porque assim, um dos grandes ofensores no meu serviço para o primeiro atendimento médico, né? A gente consegue separar lá do totem ao desfecho, né? Que é o lead time como um todo, mas a gente fez a segregação do tempo do totem ao primeiro atendimento médico e depois do primeiro atendimento médico até o desfecho, que é a partir de tomar decisão para definição se o paciente vai internar ou se de fato ele vai ter alta. Minha pergunta é específica para o primeiro tempo lá, que eu sei que é gargalo, não sei se alguém teria algo para trocar comigo. O ofensor, né? O tempo de espera para o primeiro atendimento médico, não sei se é uma realidade no serviço de vocês, mas no meu é sim. É aquele paciente que chega para ser atendido e é o verdão que acumula, né, nas emergências. A gente sabe o trabalho que tem sido lá, a minha gestão médica, né, trabalha muito para reduzir exames, coisas que são desnecessárias, que a gente sabe o quanto isso impacta aí na espera, né? Mas o processo, por exemplo, minha pergunta é para os colegas, o processo da entrada do paciente. Se vocês trabalham com sistema puxado, ou seja, coloca o paciente dentro do consultório, ou se vocês aguardam, é o médico que chama o paciente. A gente sabe que tem outros serviços que já, outras grandes redes, por exemplo, que trabalha com o paciente já colocando dentro do consultório, né? Por Terminou, lote, né? coloca, terminou, coloca. E outros ainda não, ficam aguardando aí a chamada do médico. A gente sabe que trabalhar com pessoas não é fácil, né? Por isso que a gente tem que estar pensando sempre em processo para melhorar o tempo todo. Eu queria ouvir um pouquinho essa realidade, porque a gente ainda não conseguiu avançar com essa etapa de botar o paciente dentro do consultório de vez, né? Hoje é o médico ainda que chama. Essa é uma pergunta aberta para os participantes. Acho que pode ser.
Se você, pela sua experiência também de outro serviço, não sei se tem alguém que queira falar algo Olha, sobre você isso. acabou de falar uma realidade que não é diferente em muitos hospitais, tá? Exceto, vou te dizer, hospitais verticalizados, aqueles hospitais que têm plano de saúde próprio. Porque quando você tem um hospital que tem ligação diretamente com um plano de saúde, você não precisa nem de totem, nem de recepção. Porque a própria carteirinha você passa num scanner, num infravermelho, e no momento que você passa a tua carteirinha, ali já diz se você está dentro de carência, se você está devendo o plano, se está vencido. Ou seja, uma série de informações em que uma recepção normalmente iria acolher, né? Você tem uma máquina de escaneamento do infravermelho lá da tua carteira e que você digita em um display a sua necessidade de consulta. Ah, eu quero fazer uma consulta no otorrino. Você clica lá no otorrino, passa a tua carteirinha e, consequentemente, verifica se você é elegível, verifica se você está na carência, verifica se você está devendo, uma série de coisas. No momento que você passou na catraca, não tem nem triagem. Você passa na catraca, você já entra para o atendimento médico. Em várias situações que tem aí uma verticalização de hospitais trabalhando com plano de saúde associado a isso. Mas esse problema que você está falando é um problema que acontece realmente, né? A questão da não conseguir colocar uma produção puxada, onde o médico chama Isso. o paciente. Na maioria das vezes é aquele buffer de paciente com 6 cadeirinhas sempre lotadas e às vezes 5 em pé, né? Tem 5 pessoas em pé aguardando também. Por que isso acontece, Camila? No momento que você mede o tempo entre a retirada da senha do totem e a recepção, você vai ver que é relativamente rápido. No momento do É, tempo esse de não é um atendimento, ofensor, né? isso. Tempo de Nem o da atendimento da triagem. A recepção, maioria é não para é, e nem a cadastro de triagem. atendimento médico. Então, você tem atividades antes da etapa médica velozes É, e a atividade do médico, que ele sempre vai requerer um tempo a mais, ele vai dizer que não consegue diagnosticar o problema do paciente de uma forma fértil, né? Ah, eu não estou fértil aqui, eu não tenho condição, né? Então precisa conversar com o paciente, saber de perfil também, histórico né, do médico. histórico familiar, aí vem a alimentação, vem uma série de coisas durante a consulta que o tempo de consulta termina sendo muito maior em relação à demanda entrante desses pacientes que vieram de etapas anteriores rápidas. Então, aí é considerado o quê? Um gargalo no processo, né? Não é que o médico esteja atrasando propositadamente ou não, mas é porque não existe, dentro desse processo, recursos técnicos suficientes para suprir a demanda que vem de etapas anteriores. E aí o que é que acontece? Colocar uma produção puxada aí precisaria de uma redistribuição de profissionais dentro dessa primeira etapa médica. Aí você iria dizer o seguinte: quem que vai fazer uma análise de diagnóstico médico? A pessoa da triagem vai acompanhar o próprio paciente, vai fazer a. Não vai, porque ela é uma enfermeira. Então, aí vem condições associadas ao Corém, condições associadas aos recursos. Ninguém vai ter condição de ter um médico para cada paciente. Se você for medir a taxa de entrada e saída de médicos a partir saída da triagem e entrada do médico no atendimento médico, você vai ter lá aquele buffer de pacientes, 7, 8 pacientes, e o médico ainda está te atendendo lá. É, Então, você vai colocar outro médico, mais 2 profissionais para poder equalizar isso. Quanto é o custo fixo de você disponibilizar mais profissionais? No caso aí, são médicos, a gente está falando de uma profissão, né? De um cargo, de médico, com um custo fixo bem mais alto. Então, é normal, você ter o work in process. O que a gente precisa fazer é reduzir o tamanho desse lote, né? E aí o que é que acontece? É, de uma forma bem branda e normal, pensando, buscar oferecer
né, no caso, aí um programa de reconhecimento para os atendimentos, ou segregar Pelo também. tempo, Olha né? só, você disse que é segregado, né, as pulseiras, né? Então, se você tem aquela Isso. pulseira verde, a pulseira verde, a gente entende que o diagnóstico, ele não é tão um diagnóstico tão demorado, né? Mas aí a gente fazer o giro de atendimento médico aumentar dentro da pulseira verde, em função de uma espécie de reconhecimento, de um programa de reconhecimento desses médicos. Muitas vezes, esses profissionais, eles são médicos residentes, recém-formados e tudo Sim. mais, eles estão cuidando de baixa complexidade. E no momento que você destaca esses profissionais dentro da instituição, eles pensam em ser um especialista no futuro naquela instituição. E, consequentemente, essa forma de reconhecer pode favorecer essas pessoas também, profissionais, um fator motivador, entendeu? Camila, Tá bom. Muito obrigada, Marcelo. Eu já ouvi falar até de pagamento por produtividade, né? Às vezes tem hospitais que pagam o médico de porta. Mas isso não é Quem muito sabe, bom, não, Paulo, porque conta eu já aí. vi. É, Isso eu não gosto muito, não, porque eu já vi médico fazer a gente não volume de paga, não, mas era atendimento uma curiosidade só minha, para porque eu bater sei que tem meta de serviço que paga. produtividade. Ou seja, Camila, aquela consulta de 2 minutos, Oi, três Paulo. minutos, só para fazer volume. não, É, dentro do que o Ribas falou, né? Eu tive a experiência de trabalhar no projeto ali nas emergências e a gente trabalhou com algumas estratégias do healthcare. E uma das estratégias que eu apliquei no projeto, no hospital onde eu trabalhei no ano passado, era a estratégia Fast Track. O que é o Fast Track? Não sei se você já ouviu falar dessa estratégia do Fast Track. Já ouviu falar alguma coisa dessa estratégia? o sistema rápido, o atender rápido. É É, um, segregar, é um você está atendimento falando de, fixo, segregando os pacientes verdes e azuis, onde você teria um né? médico para estar Pedir menos segregando exame, perfil do paciente, mas, né? isso. É uma E estratégia assim. medicamento, a medicação intramuscular nesse local, né? É uma Mais ou estratégia menos isso. que trabalha muito, assim, nos hospitais que a gente trabalha e que a gente vê muito, assim, porque como o hospital trabalha, né, sempre tem os dias de pico, que é sexta, Sim, lá é segunda-feira, segunda e então terça. sempre tem esse residente, que é o É, Rebus comentou, às vezes você pega ali uma área, faz um fast track nesses pacientes verdes e azuis, e você consegue fazer essa segregação e distribuição melhor dos pacientes. tá bom. Muito obrigada, gente. Deixa uma coisa que me veio aqui. É, nisso, como que ficam os protocolos? Tá, tem que agilizar, tem que. Porque numa emergência, protocolo é extremamente importante. Se seguir protocolos, dá para saber muito próximo o tempo que se demora naquele paciente com a pulseira verde ou amarela, tem a média, seguindo o protocolo. Como que funciona isso? Não sei se a pergunta foi para mim, ou não sei se é para discussão aí, mas lá no nosso serviço, Discussão geral. a gente trabalha, né, os principais CIDs de atendimento: infecção urinária, dor abdominal, cefaleia, e tem os protocolos dos principais que mais chega de fluxo de porta. Mas às vezes, dependendo do período, é capacidade versus demanda, sabe? É oferta e a gente não tem mesmo, chega um pico grande ali, é muito paciente verde, e principalmente em períodos sazonais, que precisamos repensar estratégias. E emergência é muito isso, né? É. Trabalha muito com sazonalidade. E você se antecipar. No final, a gente fala que é um local que a gente não tem, é um ambiente não controlado, mas no final a gente sabe, né? Se a gente conhece de fato a sazonalidade por período, é se preparar mesmo. A estratégia do Fast Track que você trouxe, né, Paulo? A gente acaba fazendo, mas mesmo assim, nem sempre a gente consegue. Ainda. É, Oi, Ó, o Walter. Paulo, Fala, Walter, vi que você abriu a obrigada, câmera. E aí, meu obrigada, tudo amigo? gente. bom? Joia. Ribas, tudo bom? Opa, tudo Eu bom, queria só, Walter? bom, acrescentar um pouquinho em relação a essa pergunta que a colega fez. Eu vejo que uma que a gente observa que o atendimento muitas vezes ele depende também do nível de contratação
do médico, sabe? Então, por exemplo, quando você tem o médico que já é concursado dentro de um serviço público, por exemplo, você engajar ele dentro de protocolos, muitas vezes, ou dentro de um atendimento não empurrado, mas sim puxado, ele é muito mais difícil, porque ele está lá há 20, 30 anos, às vezes ele demora para, né, falar, daqui a 5 anos já não estou mais aqui, ele olha para a gente e fala assim, o que que esse menino novo está falando, né? Já estou aqui, né? Daqui a pouco ele está saindo daqui. Então, assim, eu vejo o sistema de contratação, ele é, assim, um ponto bem crucial, sabe? É, um contrato em que ele é temporário, ele pode ser rompido a qualquer hora, ou uma contratação via pessoa jurídica, você consegue muito mais fácil colocar metas de atendimento, sabe? Então, assim, eu trabalhei em um hospital em que a gente tinha um nível, assim, a gente tinha os contratados e tinha alguns PJs. Então, quando a gente pegava aquele relatório final, e aí individualmente chegava, olha, você atendeu tantos verdes, tantos amarelos, tantos laranjas. Nós temos que a média de verde é isso aqui nesse tempo. Ou seja, os seus colegas aqui, ou seja, não estou comparando com outro serviço, não estou comparando com outra realidade, não. Estou comparando assim, dentro do serviço aqui, nesse tempo, o número de verde é tanto atendimento, a média mais ou menos isso, você está um pouquinho abaixo da média. Então, assim, gostaria que você, né, e a gente, ou seja, só essa primeira e segunda conversa ele já percebe, eu estou sendo monitorado. Uhum, Eu estou concordo. sendo monitorado. Isso é muito importante. É. Entendeu? Eu estou sendo monitorado, entendeu? Sabe? Então, assim, por exemplo, chegava no pronto atendimento e aí começava a pedir ecocardiograma para todo mundo. E aí, na hora que você chega e fala assim, olha, e começa a questionar, por que que esse paciente você pediu ecocardiograma, né? Por que que você, ou seja, ele percebe que as ações dele estão sendo monitoradas. Então, assim, na hora que ele percebe que está sendo monitorado atendimento, seguir protocolos, seguir pedido de exames, eu acho que ele começa a entrar na linha, entendeu? Sabe? Então, assim, porque a equipe médica, muitas vezes, assim, quando não tem controle, né, aí, aí é aquele achismo, né? Aí é difícil, aí é muito complicado, entendeu? Sabe? Mas eu acho que o sistema puxado muito mais, ele envolve não antes na parte de só ficar acompanhando assim a equipe médica. Eu acho que é com dados chegar para o médico e falar, eu estou te olhando, estou vendo o que você está fazendo. E aí depende do nível também de contratação. Porque se você falar isso para um paciente, né, para um médico que está há 2 anos de aposentar num pronto atendimento, cara, ele vai olhar para você e vai falar assim, então, meu queridão, Não adianta, sabe? né, Rock? Eu já. E não adianta, é desse jeito mesmo, não vai mudar, sempre foi assim. São todas. Ou ele vai olhar para ou ele vai olhar para você e falar assim, não, ó, eu vou, pode deixar, deixa comigo, Mas, vou tentar. mas E aí, quando você vai voltar de muitos, novo, mesma coisa, entendeu? Então, assim, eu acho que é monitoramento e tipo de contratação, né? E aí, nesse tipo de contratação, ele tudo que é combinado não sai caro, né? Uhum. Então, assim, na hora da contratação, ó, nós aqui temos esse tipo de perfil de atendimento e geralmente se atende tanto, esse aqui. Então, assim, ele já sabe aonde que ele está entrando. Ele já sabe que ele tem que atender, sei lá, tantas fichas verdes, tantas fichas amarelas, tantas fichas... E aí, se ele tiver aquém daquilo, provavelmente não é o perfil dele para esse pronto atendimento, entendeu? Só fazer essa adendo. Uma boa volta, é, obrigada. uma coisa também que a gente observa dentro da questão da emergência olha só, é uma coisa tão simples que afeta consideravelmente todo o fluxo da emergência lá no PS. Imagine um paciente em que ele está sentindo dor no tornozelo, ele faz o primeiro atendimento médico lá na emergência, e o médico diz o seguinte: ó, só consigo diagnosticar aqui se você fizer um raio-x, ou você faz qualquer outro exame de imagem. Aí,
pacientes que já estão internados no hospital, eles poderiam ter qualquer horário durante o dia segregado para aquele paciente internado, eletivo, utilizar aquela máquina do raio-x, ou a máquina de ressonância, ou a máquina de ultrassonografia, e é justamente no horário de pico que o pessoal reserva aquela ida do paciente internado. Então, existe uma competição entre o paciente já internado e o paciente entrante na emergência. Aí a pergunta é, por que a agenda está determinada do paciente internado para exatamente naquele horário de pico em que os pacientes da emergência estão necessitando utilizar aquela máquina de raio-x, de ultrassom, ressonância, sei lá. Existe uma necessidade disso? Ou aquele paciente internado ele pode ser À noite, por exemplo. direcionado para o andar do SADT fora do horário de pico. Olha, às 18 horas você vai fazer um raio-x, porque sua cirurgia é amanhã. Você está mandando o cara 8 horas da manhã para fazer o raio-x de uma cirurgia no outro dia. Então, precisamos ter também atenção nos mínimos detalhes, que são coisas que não são difíceis de resolver. É preciso fazer uma agenda, um cronograma, uma ligação, observar o contexto sistêmico e geral das áreas, das necessidades, diante dos recursos que nós temos para utilizar. Você não vai comprar uma outra máquina de raio-x, de ultrassom ou ressonância, porque um paciente internado está descendo no horário de pico para fazer exame médico de imagem. Então, é preciso pensar nesse contexto também. Da mesma forma, acredito eu, em que esse primeiro atendimento que a gente gostaria que fosse uma produção puxada, o que facilitaria ao máximo deixar o médico exatamente com a atividade inerente ao que ele precisa fazer. Aí vai de encontro ao que o Ruth estava falando. Definir alguns protocolos, né, para determinar, durante o tempo do atendimento médico, o caminho que se traça dentro do atendimento e verificar que caminho crítico é esse que faz com que o tempo seja tão ultrapassado. Né? Aí a gente precisa entrar no mapa do processo do atendimento médico. Então, eu vejo assim que existem algumas soluções, né? Agora, quando a gente vai trabalhar com os dinossauros, né? Com aqueles irredutíveis, aí não tem o que fazer. Né? O que Walter estava falando aí. Rivas, tem uma pergunta do Francisco no chat. Eu acho que o áudio dele fechou. Tá fechado o áudio. Tá fechado o áudio. Desculpe. Eu não estou vendo essa pergunta no chat, não. Eu vou Francisco, falar então. pode ler. Marcelo, pode comentar um pouco mais sobre como foram as etapas antes da análise, ou seja, sobre a extração, padronização dos dados e análise dos indicadores de qualidade de dados? Quais variáveis você tinham disponíveis? Criaram uma nova base? Onde ficou armazenada? Qual a ferramenta vocês usaram para avaliar a qualidade dos dados? Bom, a qualidade dos dados, a primeira coisa que a gente precisa utilizar é uma análise do sistema de medição. Então, a gente precisa pegar os dados e fazer uma análise comparativa das medições. Por exemplo, se eu tenho a retirada da senha do totem em um horário e a recepção com outro horário diferente, existe uma descalibração do instrumento de medição, que é o relógio. O relógio do totem está diferente do relógio da recepção. E um dos fatores que faz com que você observe esse erro de medição é você interpretar, por exemplo, o paciente entrou às 8 horas da manhã, ele retirou a senha do totem. O relógio da recepção no sistema do computador estava o quê? Adiantado. Então, quando ele retirou a senha do totem que foi chamado, tinha alguns minutos adiantado. E aí, quando você faz a diferença
entre o tempo depois e o tempo antes, lhe dá um tempo negativo. E não existe tempo negativo. Então, essa é uma das formas que a gente consegue fazer a percepção da não validação de dados por um erro aí de instrumento de calibração, ou seja, se o relógio do totem está marcando 8 horas, o relógio da recepção, no exato momento que ele retirou a senha, tem que estar marcando 8 horas. Se lá está marcando 8h10, a gente vai fazer um 8h10, não, são 10 minutos antes, não são depois, né? Porque a etapa é depois, mas o tempo é antes. Então, se é 10 para as 8 da recepção, menos 8 horas do totem, então, quando você pega 7,50 menos 8, você dá menos 10. E não existe tempo negativo. Então, esse é um dos fatores que a gente trabalha para validar o sistema de medição e calibrar o instrumento correto. Quer ver outro exemplo? Se o paciente sai do leito, você não dá baixa no sistema, e o sistema não critica a entrada de um novo paciente, vai aparecer nos seus dados 2 pacientes em um leito. Não existe 2 pacientes em um leito. O sistema ele tem que barrar a entrada do novo paciente e, através de um POCAI-OK, informar. Existe necessidade de baixa desse leito no sistema para você imputar esse novo paciente. Então, eu já peguei algumas situações de outros hospitais em que os sistemas não eram tão robustos e ele não travava a entrada do novo paciente no leito. E aí, quando você pegava, fazia o CSV dos dados para passar para a planilha, estava lá, leito 478, 2 pacientes, e não um internado. Então, esse é um problema de sistema de medição que a gente precisa estar avaliando constantemente essas necessidades. Associada ao contexto dos sistemas de medição, respondendo ainda a pergunta do Francisco, a qualidade dos dados extraídos para que a gente possa exemplificar realmente os acontecimentos dos tempos. Então, no início da live eu falei que os dados precisam ter representatividade e suficiência, né? Suficiência pelo tamanho da amostra. A gente tem que calcular o tamanho da amostra para que a gente possa ter um mínimo de tamanho amostral que represente aquela suficiência. E a representatividade dos dados está associada diretamente às classes. Então, por exemplo, se eu comparar laranjas com banana, eu não vou ter dados fidedignos, eu vou ter uma bimodalidade. E, fatalmente, esses dados não serão normais. Então, eu preciso do seguinte, segregar os dados, né? No caso aí, a gente está falando de PS, né? Por exemplo, se eu fosse pegar dados de PS com dados de eletiva, eu iria misturar os dados, e os dados da eletiva possuem muito maiores tempos, porque o paciente está internado e passa dias no hospital. Então, eu tive que extrair o miolo de tempos de permanência do paciente somente para a parte da emergência, tá? Então, a qualidade dos dados é de extrema importância no início da análise que a gente vai fazer. Se nós trocarmos laranja com banana, não analisarmos o sistema de medição adequadamente, ou se houver formalizações, como eu falei no início da live, tempos de input de documentos no sistema, o sistema tem um reloginho lá dentro e vai dizer, você demorou 1 minuto para imputar o documento, e eu vou interpretar que aquele foi um tempo de atendimento de paciente. Então, é preciso fazer essa estratificação correta, ou seja, tirar o lixo, né, que contém os dados, para que a gente trabalhe de uma forma muito mais fidedigna que aquele resultado irá apresentar. Até porque esses dados vão ser comparados com as experiências e opiniões de pessoas que trabalham no Gemba, na gestão da rotina. Então, se eu tiver dados distorcidos, essas pessoas irão dar opiniões diferentes dos dados e elas irão contestar essas informações. Então, um Black Belt ele não pode chegar de uma forma inadvertida e catalogar os dados sem alguns critérios básicos, né, antecedentes da análise, para que a gente possa fazer uma coisa mais assertiva possível e deixar no final da história mostrar que contra dados não há argumento. Então, Francisco, eu não sei se respondi sua pergunta no contexto global, mas foi o que eu tinha a dizer aí. Ô, Marcelo, deixa eu Problemas de tirar mais qualidade uma. são muito mais comuns do que gostaríamos. Precisamos estar sempre atentos, validar inclusive as sobreposições de atendimento, problemas de qualidade,
você percebeu problemas desse tipo também? Sobreposições de atendimento. Eu preciso entender melhor, Francisco, que tipo de problema de qualidade você está falando. Se é a qualidade do processo ou a qualidade do dado, do sistema, dos inputs, né? Eu preciso entender melhor. Marcelo, A gente precisa... Oi, Camila pode aqui, se eu falar. tirar só mais uma dúvida, acrescentando inclusive a dúvida de Francisco, quando ele pergunta de ferramenta. No nosso serviço eu trabalho com TASI, né? E a gente, na verdade, traz relatórios que imputa para o Excel todos os dados e a gente consegue encontrar aí os tempos da gente. Uma pergunta, você trabalha com o Minitab para fazer aí capacidade de processo, utilizar todas essas ferramentas? É isso? Trabalho com Minitab, né? O Minitab é o software estatístico mais utilizado em análise de dados e existem outros softwares, inclusive a inteligência artificial tem chegado aí com toda a força para depurar dados, trabalhar com ciência de dados, mas eu ainda tenho o Minitab, aprendi a usar o Então, Minitab e para mim é o software, né? É tá, o software mais utilizado aí. tá, obrigada. E, Francisco, se você puder especificar um pouco mais a pergunta Tá lá no chat. sobre a possibilidade de dois pacientes estarem sendo atendidos por um mesmo médico no registro, que pode ser verdade, mas geralmente indica erro de registro. Olha, no caso do projeto, houve realmente um atendimento de multitarefa. Quando a doutora Ana falou que ela tinha que se deslocar da ala, né, do atendimento eletivo para o pronto-socorro em função de uma necessidade do turno dela, né, precisar dela lá naquele exato momento, isso fisicamente ocorreu. E foi constatado através da análise dos plantões médicos que tinha lá, né, da jornada médica dela, né, que estava realmente chocando. Poderia existir realmente um mesmo médico no registro com dois atendimentos? Poderia, mas no caso do exemplo que nós estávamos falando, não ocorreu isso. Houve uma veracidade da necessidade de estar atendendo duas alas, dois setores ao mesmo tempo em um só turno, tá? Mas esse problema de qualidade que você está falando na questão do registro médico realmente existe. Isso é um fato, né? E, aliás, problemas de registro desculpe, problemas de registros médicos também ocorrem formalizações. E a formalização ela não é benéfica em momento nenhum. Para você que trabalha com real time, você que trabalha com a busca de dados fidedignos, eu dei um exemplo de formalização de input de uma ficha na recepção. Mas o problema de formalização pode ser o médico também. Assim como falta energia na recepção, falta no hospital todo. E o médico, na hora de imputar o diagnóstico dele no prontuário eletrônico, ele não teve acesso. E aí, ele vai fazer o quê? Prontuário manual. E esse prontuário manual, ele vai ser imputado no sistema de alguma outra forma, em algum outro momento, né, que não vai representar a realidade dos dados. Então, essa não conformidade que você está falando em registro ocorre em toda a cadeia do fluxo do paciente, desde o momento que ele é atendido na recepção até a própria alta médica. Se você esquece não, se falta energia, por exemplo, vou continuar com o exemplo da energia. Falta energia, o sistema cai, você não dá baixa do paciente no sistema. E aquele problema de falta de baixa do paciente no sistema pode ser ocorrido em função dessa formalização, essa necessidade de formalizar que não houve. Então, a gente precisa atentar muito para a questão da formalização, porque ela não é benéfica nesse caso, né? Então, a gente precisa medir e analisar corriqueiramente se aquele dado foi um input ou se aquele dado veio de análise de reloginhos do próprio sistema que a gente está em real time extraindo esses dados. Obrigado, beleza. Pela ferramenta, porque geralmente esse tipo de limpeza com várias regras de cálculo
em caso de dados mais volumosos, só é viável através de programação. Concordo perfeitamente. Isso é viável, realmente, através de um sistema de programação. Isso é uma verdade, viu? Perfeito. Bom, gente, e aí, Paulo? Ah, São tá 21 bom e aqui, 10. 5 para as 9, ó, a gente está 9h10 já, na verdade, né? O meu relógio 9 tá. e 10, cara. Mas tá bom aqui a conversa, o pessoal aqui tá na sala, quero agradecer imensamente. Tá aberto aqui ainda, tem alguns minutinhos. Se alguém quiser Uhum. falar alguma coisa, alguma pergunta, pode ficar à vontade que a gente tem alguns minutinhos aí, uns 5 minutos aí. Tá tudo ok, gente? Tudo certo? Alô? O Alô? Molina é o inimigo Pois do não? fim. É incrível, né, Molina? É o inimigo do fim. Rodrigo, quer falar, Rodrigo? Rodrigo, Não, eu sou minha primeira oportunidade aqui, fui indicado pelo engenheiro Marcelo, ali do Hospital Cristo Redentor. Quero dizer, professor, que eu estou bastante, assim, contente aí com a sua apresentação, uma apresentação muito boa, até porque eu estou aqui no hospital há 6 meses e eu me vi muito ali no seu trabalho estatístico. E eu sempre tive essa questão, né, de conectar isso com os processos, enfim, fazer a melhoria. E a sua apresentação foi tudo assim que realmente eu me vi muito ali do seu trabalho. Então, depois até eu gostaria de entrar em contato com o senhor para a gente poder, né, conversar aí sobre aprofundar esse conhecimento, trocar, porque eu achei fantástico, assim, ali eu uso mais ou menos a mesma linha de raciocínio ali do professor, mas claro, né, ali trouxe ferramentas lá da parte da graduação que eu nem me lembrava mais, então foi sensacional, assim, eu estou bastante. Inclusive, Bertone. vou ter que presentear ali o engenheiro Marcelo com uma cesta aí no final do ano, porque a indicação para essa videoaula aqui foi sensacional, foi maravilhosa. Parabéns aí pelo trabalho. Ah, obrigado. E para você, Rodrigo, eu digo realmente que existe. Se você pegar no universo de projetos que são desenvolvidos nos hospitais, muitos projetos utilizam poucos dados, tá? Existe, não sei se é um paradigma ou que as pessoas são mais de humanas e têm alergia a dados, mas nós precisamos fazer com que Entendi. se torne um hábito você trabalhar com dados. E se você quiser, me adiciona lá no LinkedIn, eu no início da apresentação mostrei aí meu perfil do LinkedIn. O lema do LinkedIn, da minha página do LinkedIn, é Storytelling com dados. Eu ajudo você a conhecer a estatística, aprender dados de uma forma com leveza, né? Porque ninguém vai depurar fórmula, fazer análises aprofundadas. É tudo contextualizado do dia a dia que a gente vive. E o que eu tenho sempre passado nos treinamentos para os hospitais, de uma forma mais suave, são as interpretações que um software te entrega. E quando você aprende estatística, lá no segundo grau, você aprende derivar fórmula, parte técnica e pergunta assim, aí eu vou usar isso aqui aonde, quando, e não tem conexão. O mundo estatístico precisa estar associado no dia a dia dos acontecimentos e a gente precisa fazer com que a interpretação das ocorrências estejam associadas aos dados. A gente não precisa depurar fórmula. Existem softwares para isso. Mas a gente precisa conhecer e interpretar os resultados que um software vai te entregar, né? E nesse contexto, muitas pessoas têm aversão. Não sei se encontraram professores estatísticos mais conservadoristas, que não abrem mão daquelas linguagens, aqueles, né, enfim, das técnicas tradicionalistas, mas eu enxergo muito mais o contexto estatístico voltado para o que eu sinto e como resolver o problema que eu vivencio hoje. Aí gera o quê? Um interesse maior da classe para que busque aprender mais sobre análise de dados, né? Então, esse paradigma dentro dos hospitais precisa acabar.
As pessoas precisam pensar que ferramentas da qualidade, pessoas conhecedoras do processo, que trabalham lá na área, né, que vão diagnosticar num 5W2H, num Ishikawa, aquela opinião precisa estar embasada com dados para serem confrontadas. E o que nós mais queremos é que o que ela fale seja realmente o que o dado apresente. Aí você vai ter uma confirmação e uma constatação que os teus processos estão sendo conhecidos realmente. Se houver divergências nessas informações, ou os dados estão errados, ou a pessoa que está tomando conta da área não conhece a área direito, né? E os dados são fidedignos. Mas é uma coisa que você está falando, Rodrigo, que realmente precisa existir mais um trabalho mais científico dentro desses projetos que eu vejo nos hospitais. Certinho, gente. Então, que agora acho que a gente pode encerrar, né, Rose? Olha, Molina, falta ainda bastante para meia-noite. Não, não. Hoje tem jogo do Palmeiras, né? Agora tá chegando o próximo, então ele tem que dar uma acompanhada ali nos dados do Palmeiras também, ali, né, Ivan? Não, hoje. Mas eu agradeço aí a presença de todos que ficaram aí até esse tempo com a gente. Foi muito bom mesmo, sim, a presença de todos, a participação de todos e obrigado mesmo, gente. Muito obrigado aí. Rivas, pode terminar aí. Eu que agradeço a disponibilidade do tempo de vocês até o momento aí, né? E espero que a gente se encontre aí em próximas lives. Eu sempre tenho feito lives divulgando no LinkedIn. Um mês retrasado eu fiz uma live com Tayana do Santa Isabel, que a menina a Camila estava aqui, que é colega nossa lá, falando também a respeito do pronto-socorro. Foi uma live voltada para o pronto-socorro. E próximas lives virão. E aí é só me acompanhar lá no LinkedIn que a gente vai batendo papo, tá bom? Ok, gente. Valeu, gente. Muito obrigado. Ótima noite, hein? Tchau. Obrigada a Obrigado, boa noite a vocês. todos. Um abraço. Tchau, tchau.